E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Pro Mateus e hoje estamos aqui em mais um encontro para falarmos um pouco de cultura e um pouco sobre os outros países e o que acontece em cada país. Por que nós agora estamos nesse encontro? Para falar um pouco sobre cultura, porque de um tempo para cá, eu achei muito importante, né? Estou achando que é muito legal, é muito útil que a gente discuta um pouco sobre cada país, que a gente fale um pouco sobre as suas culturas, sobre suas origens, porque quando a gente fala sobre mundo, né, o mundo é um lugar extremamente grande, extremamente diferente, diverso. E que a gente abra os nossos olhos, né? Abra um pouco as fronteiras quando nós vamos falar de outras culturas, falar de outros países, respeitando a cultura de cada lugar, respeitando a história de cada lugar, e que a gente entenda que o mundo é grande, né, gente? O mundo ele é muito grandão. Quando a gente vai falar assim sobre viajar, sobre conhecer outros lugares, o mundo ele é enorme, ele é além dos Estados Unidos, né, e Europa. A gente tem um mundo inteiro que vale muito a pena a gente conhecer um pouquinho, falar sobre. Então, na aula passada nós falamos um pouco sobre o Japão, trouxe aqui algumas curiosidades sobre o Japão, algumas coisas maravilhosas que o Japão tem. E hoje, pela roupa, eu vou falar sobre o Peru. O Peru é um lugar incrível que fica aqui na América do Sul. E é um lugar que eu tive a honra de conhecer. É um país, assim, gente, incrível que parece que por ser desse tamanho, assim, você acha que ele não tem nada e foi o lugar. Ouso a dizer que foi a melhor viagem que eu fiz na minha vida, foi para esse lugar, e o Peru é fantástico e foi um dos motivos que foi o segundo país que eu escolhi para que a gente fale um pouquinho 20 curiosidades sobre o Peru. Então lembre-se que o nosso mundo ele é grande, ele é lindo, nós temos um folclore maravilhoso, uma cultura maravilhosa e cada país tem coisas incríveis que vale muito a pena conhecer. Então o objetivo desses vídeos é que para que você conheça um pouco sobre cada país, tenha vontade de visitá-lo, tenha vontade de conhecê-lo e que quando alguém falar um pouco desse país pra você, você vai lembrar, o Japão tem isso, 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 a Índia, ele tem isso, 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 a Jamaica, ele tem isso, 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 o Egito, ele tem isso, 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 o Peru, ele tem isso, 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 isso. Então, no vídeo de hoje nós falaremos sobre o Peru. Então eu tô aqui com essa touquinha peruana, que é uma das vestimentas típicas do Peru por conta do frio, e esse casaco lindo que eu amo também, que eu comprei lá, e vamos começar pela curiosidade número 1. Vou até tirar essa touquinha já, né? Vamos então à primeira curiosidade sobre o Peru. Vamos começar pelo nome Peru. Todo mundo acha, e eu também pensava, que o nome Peru vinha do animal Peru, mas não tem nada a ver com o animal Peru. Para vocês terem ideia, o Peru foi colonizado, né, pelos espanhóis. Nunca use a palavra descoberto. Por exemplo, quem descobriu o Brasil? Não é que descobriu, o Brasil já foi descoberto há muito tempo. Quem colonizou o Brasil foram os portugueses, mas o Brasil já existia, já funcionava com os índios extremamente bem, sem precisar de ninguém. E o Peru também já seguia sua vida com os incas e os povos indígenas que foram os primeiros a descobrir o Peru. Mas quem colonizou o Peru foram os espanhóis. E quando eles chegaram lá no Peru e foram né, invadindo as terras e tal, no começo dessa relação com os peruanos, para conversar com eles iam perguntar qual é o nome daqui, o que tá fazendo aqui, e tudo eles respondiam Biru. Tudo isso era biru, 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 biru. E aí eles não sabiam, e até hoje ninguém sabe o que é esse raio desse biru. E aí os espanhóis colocaram o nome de Peru. Ninguém sabe o que significa esse biru, porque era o que eles falavam quando o espanhol falava com ele. E aí ficou o nome Peru. Curiosidade número 2. Ao mesmo tempo que o Brasil tem a maior colônia japonesa do mundo, fora o Japão, como assim, Pro? A maior quantidade de japoneses fora do Japão está no Brasil. O Peru tem a maior quantidade de chineses. Porque pela questão de globo, para a China fica mais fácil chegar no Peru. E eles são tanto chineses no Peru que eles influenciaram tanto a cultura, até mesmo a culinária do Peru, que é muito forte. É tanto que o peruano gosta tanto de cozinhar, é tão bem feita a comida do Peru e é maravilhosa, gente. Eu falo com precisão. E eu gosto de comer bem, hein? Vocês sabem disso.
eles falam que o Peru é o futebol do Peru é a comida, entendeu? Como se o Brasil fosse, a gente é bom no futebol, mas a comida é boa no Peru. E tem influência chinesa em todos os pratos lá do Peru, e você percebe isso muito bem. Aqui no Brasil, assim como nós temos a tubaína, o guaraná, até a Dolly, que é feita de guaraná, né, que é uma fruta brasileira, para quem não sabe, o Peru também tem uma bebida típica deles que quase ninguém ouviu falar, que se chama Inca Kola. Ela é uma bebida amarela fluorescente e ela tem um gosto muito peculiar, assim. Há quem goste, há quem odeie. Eu gostei, mas eu viajei com meu primo e meu primo odiou, mas eu adorei essa bebida. Trouxe para um monte de amigo. E ela é fluorescente, assim, ela tem um gosto muito diferente. Se você tem ideia, até o McDonald's, o Burger King, quando você vai lá naqueles restaurantes que tem as máquinas de refrigerantes, tem o espaço da Inca Kola. Uma curiosidade, a Coca-Cola tentou chegar no Peru e dominar o Peru, e ela levou a Coca-Cola por lá, e os peruanos não gostaram de Coca-Cola, e a Inca Kola continua sendo a bebida mais consumida no Peru. O pessoal ama Inca Kola. E a Coca-Cola acabou comprando a marca Inca Kola, e aí a Inca Kola agora pertence à Coca, porque a Coca não conseguiu derrubar. Então, o nome Inca Kola pertence ao Peru. Inclusive, tem até o nome cola, né? Ele vem de uma folha chamada coca, tipo folha de coca, porque tem Inca Kola. Tem uma folha lá chamada coca, porque alguns lugares do Peru, eles têm uma altitude extremamente gigantesca, assim, tem cidades que são na altura das montanhas, e a pressão do ar é tão grande que as pessoas chupam a folha de coca, ou tomam chá de coca, ou tem bala de coca, tudo de coca, para que essa folha ela solta alguma substância. Até essa folha ela solta substâncias que tranquilizam né, relaxa um pouco, para que as pessoas aguentem ficar lá dentro, porque lá dentro não, lá na cidade, porque a pressão é muito grande pela altitude. Existe um lugar lá chamado Lago Titicaca, que são 70 ilhas menos de mil pessoas que moram nessas 70 ilhas, e eles são um povo que tem a sua própria língua, seu próprio idioma, e que eles vivem totalmente afastados da comunidade, com total apoio do governo e respeito para que ninguém se aproxime deles, porque são povos nativos de lá. Quem gosta muito de viajar, o Peru possui a rota de ônibus mais extensa do mundo, a viagem de ônibus mais extensa do mundo, que, se eu não me engano, leva de 4 a 5 dias, que sai aqui do Brasil, se eu não me engano, de Mato Grosso até o Peru, e ele cruza todo o Brasil e vai até Cusco de ônibus. E lá você almoça, toma café, janta, passa o dia no ônibus, em uma viagem assim bem cansativa. Falam que a viagem é muito cansativa, mas que compensa a viagem, vale a pena, principalmente em questão de preço, mas passar 5 dias é trash. Peru tem um lugar chamado Machu Picchu, que está entre as 7 maravilhas do mundo. O que são as 7 maravilhas do mundo? São as 7 maiores construções, as 7 maiores... os 7 maiores templos, os 7 maiores espaços que foram construídos pelos homens nas circunstâncias mais absurdas e loucas. E existem as 7 maravilhas do mundo antigo, e o Peru foi eleito como uma das 7 maravilhas do mundo moderno, e 3 delas estão aqui na América, que é o Cristo Redentor aqui no Rio de Janeiro, que foi construído lá naquela montanha gigantesca, uma no México, e o Machu Picchu. Só que o Machu Picchu ele foi descoberto há menos de 100 anos atrás, porque quando os espanhóis chegaram no Peru, eles quiseram colonizar, trazer o que é deles para o Peru. E todos os templos indígenas, as religiões, o povo, a cultura, a história peruana foi devastada pelos espanhóis, que introduziram a cultura deles. Então, o Peru ele é um lugar extremamente difícil de chegar. Eu, por exemplo, levei um dia para conseguir chegar no Peru, e os espanhóis passaram lá séculos no Peru e nunca conseguiram achar o Machu Picchu, que é um dos maiores e mais lindos templos que está conservado até hoje, porque foi descoberto há menos de 100 anos atrás. Então você pode visitar o Peru, o Machu Picchu ele é extremamente magnífico.
Só que graças a Deus ele não foi encontrado na época da colonização dos espanhóis, senão ele seria destruído. Existe uma tradição peruana que é como se fosse uma fala, que eles falam assim: sou mais peruano que a batata. Por quê? Porque no Peru, que é um país tão, entre aspas, pequeno, existem mais de 3.000 tipos de batata. Aqui no Brasil nós temos a batata tradicional, né, que é a que a gente conhece, que a gente compra no mercado. E tem a batata doce, tem aquela batata um pouco menor. Mas no Peru tem mais de 3.000 tipos de batata. É muita batata, e a batata, né, é o alimento que é a marca do Peru. Fora também o milho. Aqui nós temos o nosso milho amarelinho que a gente come em festa junina, mas no Peru tem mais de 45 tipos de milho, inclusive o milho roxo, que é feito bebida de milho, bebida de milho. E tem milho colorido, milho com os gominhos mais arredondados. Eles têm 45 tipos de milho. É muito legal você ir nas feiras e nos mercados e você ver tantas opções de milho e tantas opções de batata. Tem mercado lá que só vende batata, porque tem muitas variedades e muitos jeitos de se fazer batatas. E dos gostos e sabores mais variados que você possa imaginar. Machu Picchu, para quem não sabe, ele para os peruanos, ele segue a imagem de um rosto. Os peruanos, eles têm essa capacidade, se eu não me engano, não sei se é capacidade é a palavra, mas eles enxergam o rosto em absolutamente tudo. E aí eles trazem essa coisa meio mística, porque tudo é encontrado o rosto. Eu vou colocar até aqui algumas imagens para que vocês vejam. Até nas montanhas eles enxergam o formato de nariz e de outras partes do corpo. No Peru, um dos animais mais famosos são as lhamas, que elas são parentes dos camelos e elas vivem nas regiões montanhosas e se alimentam do que tem lá, e são animais extremamente inteligentes e que se viram sozinhos. E uma curiosidade das lhamas, eles são animais extremamente dóceis, amam bananas, e você pode levar banana para o Machu Picchu para você alimentar as lhamas lá, que existem mais de 4.000 espalhadas, e elas são tão dóceis quanto como cavalos, assim, tirando a parte do coice, né? Mas são animais extremamente dóceis e são a cara do Peru. E também tem o porquinho da Índia, mas eu tenho uma notícia ruim sobre isso. Lá o porquinho da Índia não é um animal doméstico como nós temos aqui. Cachorro, gato, hamster, coelho, que são animais que nós temos em casa. Culturalmente é comum comer porquinho da Índia no Peru. Então, eu já cheguei em mercados que você vê assim vários pendurados, é meio bizarro assim. Eu já não gosto muito. Mas é cultura e tem lá. O Peru, por ser um dos países aqui da América Latina, e nós que somos latinos, quem são as pessoas latinas? Todos os latinos são que moram aqui na América, né? Nós americanos que nascemos na América, sim. Todo mundo que nasceu na América é americano. Então nós latino-americanos, né, tem os norte-americanos e os latino-americanos. Nós latino-americanos somos extremamente hospitaleiros, e o Peru é um país conhecido por ser muito hospitaleiro. O peruano é um povo extremamente gente boa, muito sorridente, muito divertido, que atende você com muito carinho, e você se sente muito bem-vindo no Peru. Inclusive, se você não fala espanhol, que é um dos 30 idiomas do Peru, tem muitos idiomas indígenas, mas o espanhol é o idioma oficial, né? E se você não fala espanhol, em todos os estabelecimentos existe alguém que fala inglês ou espanhol, e se você não fala inglês ou espanhol, eles tentam, com toda educação e sorriso, tentar te ajudar para que você seja muito bem atendido. O Peru é muito bom nisso. O Peru, pela diversidade que ele tem de altitude, ele tem uma das montanhas mais altas da América e alguns dos lugares também mais profundos. Ele tem todos os 39 climas que existem, possui no Peru. Lá tem geleira, lá tem deserto, lá tem clima tropical de praias. Todos os 39 climas que existem, de cerrado, de tropical, tem no Peru. É extremamente doido, assim. Eu cheguei de ir para lugar extremamente chuvoso, lugar meio pântano, de gelo, de neve e deserto, tudo no mesmo país. Lá existe uma cidade chamada Caral, que lá foram descobertos alguns sítios arqueológicos que são
lugares culturalmente que eram do Peru e que, graças, né, ao que rolou lá, os espanhóis não conseguiram destruir, e eles acharam um sítio arqueológico no Peru que foi construído os cálculos que eles fizeram antes das pirâmides do Egito. Então o Peru já existia há muito tempo e isso combate esse texto que a gente fala de quem descobriu o Peru? Não, o Peru já foi descoberto há séculos atrás, há milênios atrás. Só foi colonizado pelos espanhóis. Eles só levaram a cultura deles em cima da cultura do Peru. Mas o Peru, assim como o Brasil e como todos os países aqui da América, já tinha gente. A cidade que você fica para ir no Machu Picchu se chama Cusco. E o nome das ruas são extremamente indígenas. Eu fiquei em uma rua chamada Calle Capichicuticauchi. Lembro muito desse nome. E todas as ruas seguem nomes extremamente peruanos e você não consegue entrar lá. E Cusco ele tem uma vibe extremamente única. As ruas são todas de paralelepípedo. As casas elas possuem uma organização de construção muito de 1000 anos atrás. E você percebe que você está em um ambiente extremamente novo só de estar lá. É incrível. Apesar dos espanhóis terem detonado com a história peruana, existem mais de 100 mil sítios arqueológicos ainda preservados para manter a história peruana. E o povo peruano é um povo muito orgulhoso da sua raiz, diferente do Brasil, que tem vergonha de assumir os seus traços indígenas, né? O brasileiro ele gosta de falar que ele é europeu. Mas não, nós somos latinos e nós precisamos aprender a ter orgulho da nossa cultura e da nossa história. E quem vai para o Peru vai sentir muito isso, que o peruano tem muito orgulho de ser peruano, de ser latino e ser da América Latina. E os traços indígenas deles, a cultura deles é extremamente orgulhosa. Então, isso é inspirador pra gente. Peru tinha mais de 700 idiomas dentro do país. E tudo isso se perdeu por conta da invasão europeia. Hoje nós temos o espanhol como a língua oficial. E, se eu não me engano, mais 30 línguas em pequenas comunidades indígenas que ainda existem lá. No Peru existe um lugar que tem as montanhas coloridas, que é extremamente incrível. São as montanhas em um clima desértico, extremamente seco. E que tem uma das paisagens mais lindas do mundo e mais disputadas para que todo mundo queira ver, que são umas montanhas que eles possuem, por algum mistério da natureza, traços extremamente lindos e coloridos naquele lugar. Então vale muito a pena a viagem para o Peru. Sim, também tem a Praia das Focas. As praias lá são um pouco mais escuras que as daqui, pelo menos as que eu visitei, e é muito comum você ver focas e leões marinhos nas praias. E existe uma ilha lá no Peru que você paga, esse passeio eu não fiz, que paga esse passeio de barco para que você conheça as outras áreas da ilha, que tem ilhas extremamente dominadas por orcas e focas. Como nós temos a nossa caipirinha, que é uma bebida muito forte aqui no Brasil, né? Nossa bebida que a gente entrega para todos os gringos conhecerem. Lá no Peru tem o pisco. Pisco é uma bebida de clara de ovo, limão, aguardente, que é como se fosse a cachaça deles, açúcar e mais algumas especiarias, que você bebe lá, uma bebida bem diferente, mas muito gostosa. Apesar de ser com ovo, a gente acha que o gosto é ruim, mas não é. E é uma bebida que, assim como a Inca Kola, que é aquela bebida que eu disse, o refrigerante deles, vale muito a pena conhecer o pisco. Por último e não menos importante, os peruanos eles são um povo que eles se orgulham muito da sua raiz, então é extremamente comum você encontrar as pessoas com os ponchos, que é aquele tecidão, e com blusas peruanas. Se você observar a minha, por exemplo, ela tem aqui lhamas e ela conta um pouco sobre a história deles nas roupas e nas vestimentas. Inclusive essa touquinha peruana aqui que eu tenho, ela também é toda cheia de lhaminhas e com símbolos indígenas. E é a marca principal do Peru e não é uma marca só para turistas, porque lá até os peruanos usam. Então, o Peru ele é um lugar extremamente lindo para se conhecer, vale muito a pena, é riquíssimo, é divertido, tem muita coisa para fazer. Então, o objetivo principal dessas aulas é para que a gente veja que o nosso mundo ele é diferente e ele é incrível. E cada país tem a sua peculiaridade, e para que você tire um pouco essa
imagem de que tudo de bom no mundo só tá lá nos Estados Unidos, mas a gente tem muitos lugares, em todos os continentes do nosso mundo, com países incríveis e ouso falar, até melhores, com culturas assim extremamente ricas, comidas e passeios, e vale muito a pena você abrir os seus olhos e conhecer um pouquinho das coisas que estão aqui do nosso lado. Então, ficamos por aqui e nos encontramos no próximo encontro, na próxima aula. Um beijo!